Mas, ó, se não cair agora, é como o Massini falou, é só para deixar a gente agoniado, porque o próximo jogo é um jogo difícil, é contra o Equador em Quito, e não é só pela classificação, porque a gente vai classificar, mas é porque, assim, já não tem amor por essa seleção. Jogando assim, fica difícil demais, né, Alicia? Vamos trocar o técnico, então. Quem você coloca? Felipe Luiz. Boa. Aqui O na pessoal nossa aqui, enquete, o pessoal aqui da nação tá achando que a nação tem que ser colocada acima do país. O pessoal da nação não está feliz com essa campanha pelo Felipe Luiz, não, hein? não tá, o Brasileirão nem começou ainda, mas aqui, ó, na nossa enquete, Jorge Jesus vai lançando, ó, vai vencendo aqui com 37% dos votos. O Abel e o Felipe Luiz estão muito empatados, assim, ó, 23, 22%, e o Ancelotti com 19%. Alguém tem outro nome? Pode mandar no chat que eu tô de olho. PVC, qual é o seu voto? Cara, sabe uma coisa que é engraçada e eu acho Não trágico? vai me enrolar, PVC. Não vou Vai enrolar, falar eu meu vou falar nome. Jorge Jesus. Eu vou falar Jorge Tá. Jesus, mas assim, o que eu acho trágico. Essa matéria que eu citei do Clarim agora há pouco toca num outro ponto importante. A matéria diz que nunca nos últimos 40 anos a seleção argentina foi tão querida quanto é hoje. A gente sabe que a relação da torcida argentina com a seleção é diferente da nossa, mas tem um projeto de seleção. Tem um projeto de seleção. E aqui o nosso projeto de seleção é livrar a cara do meu time. Não vota no Felipe Luiz, porque senão vai tirar o técnico do Flamengo. Não vota no Abel Ferreira, porque senão vai tirar o técnico do Palmeiras. Cara, tem que ter um projeto de seleção. Porque, por incrível que pareça, tristemente, porque o Campeonato Brasileiro não tem valor nenhum na Europa e nos Estados Unidos, o grande produto do futebol brasileiro ainda é a seleção brasileira. Tem É que a ter um, camisa que um mais projeto. vende, né? Tem que ter um É a projeto de camisa que seleção. O mais projeto de vende. seleção não pode ser não tire o técnico do meu time. E é isso que é assim que a gente se relaciona. É. Viu, Dom, eu aprendi com o PVC, com o Rodrigo Matos, que futebol brasileiro fora do Brasil é a camisa da seleção brasileira, é a que mais vende. Entendeu? Então, ainda mais temos um produto, né? E isso é ruim, falando em negócio, é ruim para o negócio todo, Claro. sabe? Esse momento da seleção brasileira é péssimo para o futebol brasileiro. O 7-1 teria sido algo importante e bom se você aprendesse a lição dentro de campo. Não aprendemos. Melhorou, sim, tivemos alguns avanços. Eu tô muito magoado hoje, sabia? Achei que não ia ficar assim, mas eu fiquei. E agora, isso que está acontecendo com a seleção brasileira é muito ruim para o futebol brasileiro. E isso me incomoda, porque eu quero ver o futebol brasileiro bem forte, os times fortes, jogadores bons, bons técnicos sendo revelados. Essa é a essência daquilo que eu penso de futebol brasileiro. Porém, olhando para o que vimos hoje, a seleção precisa de um treinador acima de qualquer suspeita. Pode buscar aí Mourinho, Guardiola, Jorge Jesus. É preciso buscar um treinador deste tamanho. Gente, o Felipe Luiz acabou de começar a carreira como técnico. Se eu estou dizendo aqui que é preciso tomar uma decisão dura de tirar um jogador destaque do Barcelona, o Rafinha, por causa de uma entrevista infeliz que ele deu, o Felipe Luiz faria isso? Se o Eu acho que Dorival, que Eu faria. acho tem que mais de. faria. Eu acho que faria. Eu acho que o Então, Felipe Eu Luiz tem também. mais pulso que o Dorival. Ele bateu de aí, frente com o Gabigol, que tinha sido colega dele então, de time, num momento que ele tinha eu, acabado de começar, que ele não era praticamente assim, ninguém como autoridade. Eu acho que ele teria mais pulso que o Dorival. Não sei se ele, eu se digo ele assim, teria essa decisão, se ele acharia que deveria tirar o Rafinha ou não. Mas se ele teria pulso para tirar um jogador, para bater de frente com um isso. jogador, eu acho que teria. Só não confundam quando eu digo autoridade no sentido do autoritarismo. Eu mando, vocês não falam nada, cala a boca e tal, nada disso. A autoridade realmente é de se impor como técnico, né? Então, eu acho que não. Vocês acham que sim. Aí a gente pode PVC, o que conversar. você acha? No Felipe Luiz, eu acho que o Felipe Se Luiz vai teria ser um autoridade. grande técnico. Eu acho que o Felipe Luiz tem autoridade para tudo. Só estou dizendo que assim, não é. Você vai ter que escolher um técnico emergencialmente agora, que vai ser o quinto técnico em 3 anos.
Eu não acho que é a hora do Felipe Luiz. Você vai queimar a carreira, vai correr o risco de queimar um treinador que é muito promissor. Mas eu tenho certeza que o Felipe Luiz vai ser um técnico de Copa do Mundo ou de Champions League. Ou de Champions League. Isso eu não tenho a menor dúvida. Se ele tivesse que entender que o Rafinha tinha que estar fora do time por causa da história, ou se tivesse que conversar com o Rafinha e dizer para ele, você não faça mais isso, ou falar com o Rafinha e dizer, vou tirar você no intervalo, ele teria autoridade para fazer o que ele achasse que tinha que fazer. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas agora, a gente fala muito do Jorge Jesus, né? E você levantou o Jorge Jesus também. Mas, assim, falar, nossa, o Jorge Jesus é campeão com o Flamengo, 1 ano? O Doug, eu confesso que eu... Diga, desculpa. Não, eu ia falar, PVC, que eu nessa eu prefiro o Abel, sabia? Desses nomes todos, eu acho que o Abel tem um jogo ainda de transição, que dá para aproveitar essa velocidade. Eu acho que eu apostaria mais no Abel, que inclusive tem 4 temporadas aqui de Brasil, conhece os jogadores, sabe? Acho que vive essa cultura também do imediatismo. Acho que talvez fosse um bom nome. Agora, o meu medo é nessa brincadeira toda de Edinaldo e companhia, a gente ficar com o Ramon Menezes mais alguns meses, e aí de repente vai chegando perto da Copa, aí escolhe o que dá, e aí a gente aparece na Copa do Mundo numa grande aventura. Hoje, né? Mas Massini, eu tenho que ser realista. Né, eu tenho medo também, cara, porque para mim a zona é tão grande que é nesse nível. Ele só não demite o Dorival Júnior hoje, amanhã, que seja, porque ele quer pensar no nome e vai falar com o Ancelotti e vai dizer que está palavrado e de repente vai acontecer o que aconteceu, entendeu? E a gente fica de novo sem plano. Eu acho que esse é o maior perigo, na verdade, a gente pensar em um técnico e, na verdade, ficar sem nada mesmo. Porque assim, se vocês pensarem que acabou de ser reeleito, né, assim, ovacionado, nenhum voto contra, nenhuma pessoa falando nada do trabalho dele, ele não está pressionado, Alicia. Não está pressionado para fazer nada, não tem pressa. Pode ficar um mêsinho tranquilo aí, até o próximo jogo é só em junho. Então tá de boa. Politicamente ele está muito bem, né? Ele não só conseguiu ser candidato com chapa única, mas ter unanimidade entre federações e clubes, que não é pouca coisa, são 27 federações, 40 clubes. É um domínio político impressionante. Mas do ponto de vista de apoio da massa, da torcida, da população, que obviamente não vai influenciar nos próximos 4 anos de mandato dele agora, né, não tem uma influência direta, porque ele é eleito, ele já está, vai haver uma pressão, e é isso, a CBF é um produto, a seleção brasileira, aliás, é um produto. Então, não convém deixar esse produto apodrecendo, né? Ficar ali nessa coisa, num banho-maria podre nos próximos 2 meses sem uma direção. Acho que o Edinaldo vai querer dar uma boa notícia para a torcida brasileira, não sei qual será, mas deixar passar um vexame como esse sem nenhuma atitude não coloca o Edinaldo num bom lugar aos olhos da torcida, que no final das contas tenho certeza que também tem alguma importância para ele, nem que seja pelo ego. Então acho difícil que ele deixe passar, porque é isso, né? É uma sucessão de resultados. Não é que o Brasil vinha fazendo uma boa campanha nas eliminatórias, fez uma boa Copa América, e aí teve um apagão e tomou um vareio da Argentina. Isso aí eu estaria aqui defendendo o treinador, se fosse o caso, né? Você não demite um treinador por causa de um jogo. É que esse jogo é o produto final de 1 ano de um futebol medíocre. Esse futebol medíocre hoje só encontrou um dos melhores adversários do mundo, que tem uma seleção estruturada, e que aí colocou o Brasil na roda. Mas acho difícil que o Edinaldo não procure uma solução mais rápida. Acho que seria um erro deixar esse assunto ficar aí, como eu falei, apodrecendo nos próximos meses, embora os olhos da maior parte dos fãs de futebol vai se voltar para o Campeonato Brasileiro a partir do final de semana. Mas foi muito feio, não dá para deixar sem resposta. É o Rolling Stones. É o Rolling Stones total, né? Time is on my side.
O Yes, it PVC, a is. audiência não merece. Nem meia-noite ainda. Espera da meia-noite, aí você canta. O Bira falou do Jorge Jesus, PVC. Ah, Já tá ficando um pouco sem clima ali no Palmeiras, hein? cara, assim, o Abel não tá sem É, do clima no Abel. Palmeiras. O Abel é provável que ele vá embora no final do ano ou depois do Mundial, mas ele vai para o Mundial. E o Edinaldo não vai tirar o Abel Ferreira da Leila antes do Mundial. Até pela relação Mas como ficou posta. depois do É. Mundial, Não, porque o depois do Mundial é Mundial agora é já, né? possível. Depois do Mundial, já pode O assumir. Mundial é depois dos 2 jogos da data FIFA de junho. O Mundial começa dia 14 de junho. O Brasil joga contra o Equador em Quito e contra o Paraguai no Brasil. O Brasil pode perder os 2 jogos. E assim, agora está muito confortável, porque são 6 pontos de vantagem sobre a Venezuela. Olhar a classificação direito. Mas se você perder os 2 jogos, essa distância de 6 pontos para o 7º colocado pode ser de 2 pontos, faltando 2 rodadas. Estou falando o sistema, olhando o caos, né? Olhando tudo caótico. Mas você acha que depois o Abel viria? Pelo Aí Abel, depende da pelo que você questão familiar dele. Depois, talvez. Depois do Mundial, talvez. Antes do Mundial, ele não vai sair do Palmeiras. Antes do Mundial, ele não sai do Palmeiras. Aí vamos voltar pro Edinaldo. O Edinaldo pode apostar nesse empurra com a barriga e levar para junho, esperar tomar 2 pancadas do Equador e do Paraguai. Porque, no fundo, a gente fala, o tempo inteiro a gente diz que ninguém liga para a seleção, aí no dia que perde um jogo de 4-1 para a Argentina, ou se fosse de 2-1 para a Colômbia, você olha todos os colunistas do UOL, tá todo mundo falando de seleção, é porque ninguém liga para a seleção brasileira. Mas na hora que toma 4-1, olha um por um quem é que falou de outro assunto. Mas aí um tem futebol de clube e o Brasil tomou 4-1 da Argentina. Aí depois de amanhã, final do Campeonato Paulista, Alicia. O Campeonato Paulista depois de amanhã. Então, depois de amanhã. O Brasil vai jogar com a Argentina, você vai falar de um Campeonato Paulista que é 2 dias depois? Por isso que eu estou dizendo que o tempo está a favor dele se ele quiser empurrar com a barriga. Porque amanhã de tarde nós estamos falando de Palmeiras e Corinthians. Quinta-feira de manhã nós estamos falando de Palmeiras e Corinthians. E aí você começa a deixar de lado. As primeiras 12 horas são de crise absoluta. Essa crise absoluta tinha que durar no mínimo 1 mês. Mas ela vai durar 2 dias. Porque daqui a 2 dias a gente está falando de como é que foi Palmeiras e Corinthians, se o árbitro acertou, se o árbitro errou. É a diferença de você ler a matéria do Clarim hoje e o Clarim dizer que a seleção argentina não foi tão amada nos últimos 40 anos e que o Depou defende que esta é a melhor seleção argentina de todos os tempos e o Clarim argumenta a favor do argumento do Depou. Então, essa é a diferença absoluta da relação de seleção e de seleção lá, de seleção cá, e da maneira como nós nos relacionamos com a seleção. A seleção é a genie do povo brasileiro. A gente espera tomar uma pancada para todo mundo tirar a pedra nela. Se tivesse ganhado de 2-1 da Colômbia, na sexta-feira a gente falou muito pouco da seleção. E é justo que seja assim. Nós somos assim. Agora, precisa ter um projeto de seleção. Vou defender aqui o nosso fim de papo, porque a gente já estava atacando pedra, faz tempo, nas vitórias também, porque estava uma várzea. Mas o PVC me fez... ele tem razão, e eu vou fazer o meu meia-culpa aqui. Eu achei que não ligava mais para a seleção. É óbvio que, por obrigação profissional, não há como desligar, né? Eu sou jornalista esportivo, trabalho com futebol e a seleção brasileira, certo? Mas eu pensei que ia doer menos tomar um chocolate desse aí, de 4-1 sem ver a cor da bola. E nesse aspecto, eu acho que o PVC tem um pouco de razão, porque de fato ninguém liga, mas quando você se sente mal ou até, sei lá, vai ser difícil para eu dormir hoje, viu? Não estava assim, não. Porque para mim estava mais tranquilo. Vai lá, vai classificar, Sul-Americana, eliminatórias, tem trocentos jogos. Mas o que eu vi hoje realmente me causou muito impacto. Ô, Massini, no final do programa eu peço pro PVC cantar um pouquinho para dar um soninho, pra você dormir bem. Não, eu vou contar uma história mais divertida. Eu vou contar uma história mais divertida, que é a seguinte. Eu tomei o quinto gol. O jogo na minha casa foi 5-1.
Por quê? Porque a Adriana, meu amor, saiu para ter aula de percussão. E quando ela voltou para casa, estava eu e a minha filha Bruna assistindo o jogo aqui ao lado, e a Adriana entrou e deu um corte de câmera para o Depou. E ela falou assim: nossa, que jogador lindo, quem é ele? E a Bruna falou: é o Depou. Aí eu tive que completar. Ó, no duelo entre o jogador, melhor jogador do mundo e o mais bonito, tá ganhando o mais bonito de 4-1. Aqui foi Que sim. fácil, tá vendo, Na hora Massini? que Poderia ela estar falou pior. que homem bonito, eu achei que ela estava falando de mim. Mas não era eu, era o Depou. Pô, essa esperança Ai. aí já não tenho mais. Agora, ó, Massini, você que está mais emotivo, né, com a seleção brasileira, eu queria saber o que você prefere, com esse lado torcedor mesmo. Trazer daqui a pouco, depois desses próximos 2 jogos, quando acabar o Mundial, o Abel, ficar esse tempo ainda nessa várzea, ou já trazer o nome que vai ficar mesmo agora? Não, cara, você quer o Abel? Vai buscar agora. É agora. Não dá para esperar mais. Nós ficamos esperando o Ancelotti até. Eu faria a mesma coisa. Vamos esperar o Ancelotti. O Ancelotti nunca disse que vinha. Ficou essa coisa, né? Vou, não vou, vem, não vem. Então, assim, se é para buscar o Abel, que seja hoje. Amanhã, já nem dirige o jogo, põe o Cebola, Tipola, para dirigir o time contra o Corinthians, seja na segunda-feira, entendeu? Agora, esperar até junho, quer dizer, nós vamos perder mais abril, maio e junho. Mais 3 meses numa seleção que é um catado, Domi, não faz sentido. E não me venha com o Ramon, hein, Bira? E pelo amor de Ó, Deus, vá Deus me buscar um livre. treinador. Então, vá buscar olha um só, olha treinador só. que. Primeiro sinal de fumaça. Não é um sinal de Hum, fumaça conclusivo, não é uma fumaça nem preta nem branca. Tipo, quando sai fumaça branca porque escolheram o Papa. Aí eu perguntei sobre o que está acontecendo ali, a primeira resposta vem: é muito cedo ainda. Amanhã vai estar mais agitado. Isso vai um pouco diferente do que eu estou dizendo, mas vai mais ou menos ao encontro. As primeiras 12 horas vão ser as 12 horas da crise. 18 horas da crise. Ele decide amanhã se ele vai trocar ou se ele vai empurrar com a barriga, se ele vai sentir o cheiro, entender o tamanho do tombo. A gente já sabe o tamanho do tombo, entender o tamanho da repercussão. A gente já viu, o Roger Flores já falou que tem que cair, tem gente da Globo dizendo que tem que cair, nós estamos dizendo aqui que tem que cair. Então, amanhã ele vai entender o tamanho do tombo e vai tomar a decisão. Hoje, 23h58, muito cedo ainda, embora esteja tarde. Bom, como eu lembrando sou que apresentadora desse programa, eu, Amanda e Bruno, acho que vocês têm que trocar essa tarde aí. Já fala assim, ó, caiu, hein? Dorival não é mais o técnico da seleção. Vamos Na fazer um Austrália intervalo já caiu. rapidinho? Já caiu, já caiu. A gente volta já na TV. Mas a gente segue ao vivo aqui no YouTube e vou aproveitar esse momento para a gente ler os nomes que vocês estão mandando por aqui. Sabe aquelas plaquinhas de nada sincronizado? Vocês podem levantar, como a gente não tem plaquinha, vocês fazem joinha para cima, joinha para baixo. Bora? Felipe Patrick, tragam o Klopp, ele já está aposentado. Ele está no Red E aí? Bull. Não. Aceito. Eu o Klopp gosto do já sabe. nome. Mas se é viável ou não, né, PVC? Acho que é outro que. Então, ele está no Red Bull, né, PVC? Ele foi para uma nova proposta de gerenciar um projeto e tal, enfim. O cara, ele vai morar no Rio de Janeiro. Klopp é um cara bem brasileiro, né? Ele é um alemão bem brasileirão, né? Ele tem um jeitão maravilhoso, é um baita de um nome. Agora, precisa que talvez alguém com credibilidade, talvez o PVC, que pegue um avião e vá falar com ele e mostre para ele o que é a seleção brasileira. E explique para ele o que estamos passando aqui. Isso é um calvário, isso é uma maldição. Então, é um treinador que chegaria. Esse sim, tira o Rafinha, tira o Edinaldo. Edinaldo, não quero que você viaje comigo hoje, porque eu vou ao Klopp. Vou eu. É o clopismo. Poxa, é um baita nome. Seja qual for o nome, que chegue amanhã. Liga lá para a Red Bull, olha, tira, dá umas asas aí, dá um jeito.
Conversa, convence o cara. É isso que nós precisamos. Precisamos de alguém para convencer um grande nome a trabalhar com esses jogadores excelentes, Domi. Joinha para você que quer o PVC indo lá trazer o Klopp pra gente. Pô, Eu quase falei com dois o Klopp joinhas. esse ano ele veio para Bragança Paulista, né? Mas se ele E vier, aí, como você não ele foi hoje é lá? o técnico, hoje ele é o técnico dos técnicos da Red Bull, né? Então, ele pode fazer uma mala, e em vez de ele trazer 365 roupas de baixo, ele traz 365 técnicos, porque ele sabe que no Brasil se troca mais de técnico do que de roupa íntima. Bernardo Henrique. Valeu, Bernardo. O Cuca é uma boa, sabe treinar e criar times. Ah, não. Aí é baixo Gente, é joinha astral, para cima ou para baixo? Para baixo. mas Massini, para baixo. PVC, vira. Não, não vai ser Cuca. Não tem nenhuma chance de ser Cuca. Evandro Porto. O Dorival disse que vai para a final da Copa. Disse, né? Que vai para o final da Copa. Comprou o ingresso? Então, mais uma dessas falas, né, que vai na linha da do Rafinha. Ah, porrada neles. Ah, me cobra na final da Copa. E aí a gente fica passando por esse desespero, torcedor iludido, achando que realmente esses caras estão batendo no peito e vão fazer alguma coisa. E no final Vira. é mais do mesmo, né? Estamos de volta na TV e também no YouTube. Tá assistindo na TV? Corre aqui para mandar mensagem que eu tô lendo os comentários. A discussão tá muito boa. Manda o seu nome para a seleção brasileira. Cadê? Tinha um aqui que eu prometi que ia ler. RDCMMR. A bancada não enxerga o perfil que descreveram. Rogério Ceni na seleção brasileira. Esse é polêmico. E aí, joinha para cima ou para baixo? Não, não é ele ainda. Não tá na hora ainda. Eu acho que o Eu acho que Rogério não vai tá na voltar. O hora Rogério também. vai ser um grande técnico. Mas o Rogério hoje não teria aceitação, não teria a respeitabilidade que precisa ter, que é isso que o Massini falou agora há pouco. Precisa ter um nome incontestável. Cadê mais um? Victor Cabreira Lima. Luiz Castro. Não. Dá para ser um joinha assim, ó? Meio? Não. Eu ia pôr o meio no Rogério, sabia? Mas o PVC me convenceu com isso. Acho que ele não teria nenhum respaldo de torcedor. E a pressão ia ser 3 vezes maior, né? Eu acho que eu também não vejo ele com essa banca de falar, ó, Rafinha, volta, pega o avião. Mas o Luiz Castro também não tem essa banca, né, PVC? O Luiz Castro é um professor. O Luiz Castro é um mestre. Mas ele não é o... A primeira coisa que alguém vai dizer é assim, pô, mas ele não ganhou nada como técnico. Ganhou o campeonato da Ucrânia. E é verdade. Você vai dizer o quê? O Luiz Castro é um professor. Gesualdo Ferreira, um professor, foi demitido no Santos em 15 jogos. Perfeito. Agora, você lembra o nome do bendito que deu a sugestão do Klopp? Eu não lembrava. Eu não lembrava mais o Klopp, porque você pode até fazer uma ação de marketing com o Red Bull, né? Olha, vamos jogar um jogo. A seleção viaja, joga em tudo quanto é buraco. Joga um jogo lá no estádio do Red Bull. Entende? Faz alguma coisa. É preciso ter o convencimento, é preciso que alguém com credibilidade convença a seleção e um treinador deste nível de que ele pode, não vai ter o mesmo ritmo de técnico de clube, que é uma coisa que ele se queixa muito e com razão, né? O ritmo hoje para ser treinador de clube é muito, muito, muito duro, né? O treinador hoje ele cuida de quase tudo de uma engrenagem de um time de futebol profissional nesse nível, né? Então, alguém que o convença, que converse com ele. Eu gostaria também de respeitar o Dorival Júnior, cidadão, um homem que tem uma carreira no futebol como técnico, ganhou Ó, títulos, venceu um câncer que não é para qualquer um. Ele é um sobrevivente, ele é um cara que merece todo o meu respeito, mas o trabalho dele não fluiu. Olha Quem falou só, do Klopp informação foi do o Igor Felipe Siqueira. Patrick. Informação do Igor Siqueira. O Edinaldo entrou no vestiário, desceu da arquibancada, o Igor Siqueira está no Monumental de Nunes, repórter do UOL.
O Edinaldo desceu, faltando 5 minutos para acabar o jogo, e entrou no vestiário, o que é normal, segundo o Igor. Ele tem descido sempre entrar no vestiário. Recebeu os jogadores para dar força. O depoimento do Rodrigo Caetano de que estava ali para dar força para os jogadores e que ele ainda está lá. 2 vice-presidentes que estavam no vestiário já saíram, o Edinaldo continuou lá, o que pode ser um sinal de que ele queira trocar. Um dos integrantes da diretoria está me dizendo que, pelo que conhece do Edinaldo, ele vai trocar. Mas a gente tem que ter a calma para entender o que vai haver, talvez até na saída do vestiário, né? Ele está, neste momento, dentro do vestiário do Monumental de Nunes, com os jogadores e com a comissão técnica. E pode ser até que o Dorival peça, né, para sair naquela conversa ali de cavalheiros, né? Porque tá sem clima, né? Vocês lembram daquele episódio da rodinha? Né? É, exatamente, como um acordo, que é mais bonito, né, de falar. Aquela rodinha nas quartas de final da Copa América de 2024, que os jogadores fizeram antes da cobrança de pênalti, e que o Dorival não foi. Isso já mostrava um pouquinho, né, dessa, né, Bira, dessa relação, dessa autoridade que a gente está falando aqui. Eu acho, Domi, que acaba ficando um pouco essa imagem mesmo, né, do trabalho. Aquela rodinha e ele pedindo para falar, meio que ninguém ouvindo, é tudo na jogada individual, não tem uma jogada trabalhada, porque são aqueles caras que vão resolver. E preocupa, né, quando a gente vê isso, e depois uma derrota dessa, né? Acho que fica muito sem para onde ir também. Eu acho que não demitir o Dorival também passa uma mensagem muito ruim, sabe? Porque você fica nesse lugar de que tá tudo bem também. A gente tá negligenciando do jeito que a gente tá o maior produto do futebol brasileiro, né? Então fica complicado mesmo. Vamos ver, né? Aparentemente o vestiário vai ficar, a madrugada vai ser quente ali, né? A gente tem a imagem aí, ó, da rodinha dele fora, lembra? Depois ele falou que já tinha falado, né, o que precisava dos jogadores, mas ninguém caiu nessa, né? Tava sem clima mesmo. Alice, mas essa informação que o PVC trouxe do nosso repórter lá, que está no Monumental de Nunes nesse momento, é interessante, porque o Edinaldo sempre está lá, né, nos bastidores, vai pro vestiário, mas talvez demorar tanto seja realmente um sinal de que pode cair. Domi, a gente nesse momento só pode especular. Acho que se o Brasil tivesse ganho e ele estivesse no vestiário comemorando, a gente leria a presença dele de outra forma. Mas diante do que aconteceu, acho muito difícil que o Edinaldo não queira usar esse momento, né, com toda essa força política que ele demonstrou na eleição, para mostrar que ele também tem o comando do seu principal produto, que é a seleção brasileira. E ele vem fazendo um péssimo trabalho em relação ao comando da seleção desde que assumiu, né? Ficou inclusive um tempo suspenso, e aí tinha aquela história do Ancelotti, aí ficou o Ramon, veio o Fernando Diniz, que foi ruim, e veio o Dorival, e não sei se dá para dizer que ficou pior, mas ficou igualmente ruim. Ele, nesse sentido, ele precisa dar uma resposta. Então, imagino que essa conversa possa estar acontecendo para que essa resposta venha de uma maneira um pouco mais rápida, né? Porque qualquer coisa que venha como uma promessa vazia vai dar gatilho de Ancelotti na torcida e não vai colar. Então, imagino que ele esteja buscando aí alguma solução, o que é difícil, né? Porque a maioria dos bons nomes não vai estar disponível assim de uma hora para outra, e a nossa escola de técnicos é um deserto, né? Tanto que a gente está aqui falando de Luiz Castro, Rogério Ceni, o próprio Jorge Jesus, que fez um trabalho magnífico no Flamengo, mas é um treinador que a gente avalia pelo trabalho de uma temporada, né? Então a gente tem tão poucas opções hoje que a gente, né, tá aceitando praticamente qualquer um que tope, que tem um nível mínimo, imaginando que pior do que tá é difícil ficar. Cláudio Andretta e Igão falam aqui, Renato Gaúcho. Acho melhor que o Dorival. Não é minha primeira opção, mas acho melhor que o Dorival. Pronto, falei. Mas, pelo menos banca para tirar jogador ele teria, assim, mas como peso de esquema tático, PVC, você veria o Renato Gaúcho? Não, eu não vejo também. Eu acho que a gente tem um déficit de entendimento do que está se jogando no mundo. Não do ponto de vista de desenho tático, mas, por exemplo, você quer ver uma coisa?
Para mim, no jogo contra a Colômbia, o grande problema da seleção, que jogou bem os primeiros 15 minutos e jogou bem os últimos 10, mas aquele miolo foi todo dominado pela Colômbia, um ponto importantíssimo era entrada e saída da pressão. A maneira como você desenha o time para sair da marcação-pressão do adversário e os pontos para você fazer o time subir na hora de pressionar o adversário. Hoje, por exemplo, o Brasil marcou um gol de marcação-pressão, mas foi desenhado? Foi treinado? Não, foi uma jogada individual do Matheus Cunha. O Vinícius estava olhando para o outro lado, o Matheus veio, deu o bote no Romero e fez o gol. O time não estava aglutinado para subir e pressionar no ponto certo para dar a pressão. Então, isso é futebol moderno. Isso é o que você precisa ter para jogar contra a Argentina de hoje. A Argentina é um trabalho de 5 anos. A Argentina é um trabalho que nasce na derrota do Mineirão, que é a última derrota da Argentina para a seleção brasileira. Semifinal da Copa América de 2019. Foi ali que o Scaloni, depois do fracasso, foi efetivado. Mas era um cenário... E o Scaloni não era nenhum Jürgen Klopp. Mas o Scaloni tem uma noção de futebol de quem trabalhou muito tempo nas principais ligas da Europa. O Scaloni jogou com o Mauro Silva, jogou com o Djalminha no Deportivo La Coruña, por exemplo. O Vitor Felisberto fala aqui, Luiz Henrique. Essa é uma boa, hein? Depois do Klopp eu desisto. É o nome. Esse é o nome. Agora, o que o PVC está falando, né, do Scaloni é uma coisa fundamental para a gente ter essa compreensão. É um treinador que conseguiu convencer 13, 14 caras de que eles tinham que jogar pelo Messi. Gente, não foram só os 11, né, titulares, mas com o Messi em campo. Então, esse é um trabalho fundamental. É o poder que você tem de convencimento desses jogadores que têm qualidade, todos um pouco mais, um pouco menos, a gente pode gostar mais ou menos de um ou de outro, de que eles podem formar um time. O mais assustador para mim no jogo de hoje, Domi, Alícia, Bira e PVC, é você ver a seleção argentina dobra, triplica, quadriplica a marcação no jogador que está com a bola do Brasil, que é essa história que foi traduzida dos livros ingleses, aí, o portador da bola. A gente está falando do carteiro, né? O carteiro está com a carta, é o portador da carta. Não, o jogador que está com a bola sofria pressão de 1, 2, 3, 4, e a Argentina não estava desorganizada, mesmo quando o Brasil conseguia passar por essa marcação eventualmente. Então, isso deixa claro, a gente está vendo o gol. Olha que gol sossegado, que gol tranquilo. Todo mundo olhando para os jogadores da Argentina. O Bento sai, coitado, era desesperador para ele a situação. O quarto gol, que é aquele que cruza toda a área da seleção brasileira, é um negócio de realmente deixar a gente espantado com o trabalho do treinador como técnico de futebol, com 1 ano no comando da seleção brasileira. Porque se o Scaloni tem 5 anos, o Dorival tem 1 ano. A gente não está falando de 2 dias, né? De 3 dias. O futebol que a seleção brasileira mostrou hoje poderia ser de um trabalho de 4 horas. Claro, o cara reuniu aí no vestiário e pôs para jogar. Olha o gol. A impressão que dava é uma seleção profissional contra um time que não era profissional, né? Essa sensação que dá, assim. E as imagens, depois a gente pode, no próximo fim de papo, comparar um pouco com as do 7-1, é muito parecida, é impressionante, né? Esse gatilho agora tá difícil. Vou até fazer um intervalo para você deixar o like e a gente volta já na TV. Mas seguimos ao vivo aqui no YouTube, hein? Não esquece de deixar o like. Rafael Antônio Santos Ramos, Arthur Jorge na seleção. Gostam? Não. Não, isso também. Que eu falei, a que ponto chegamos, né? O cara faz meio trabalho, um trabalho, ganha 2 títulos incríveis, mas é um trabalho e a gente está aceitando.